Albadaladas encontra-se a comemorar os 75 anos de existência. Fomos conversar com o seu diretor, Joaquim Ribeiro. Joaquim Ribeiro, diretor do jornal Badaladas. O Badaladas está a comemorar os seus 75 anos de existência. O que é que, primeiro eu ia perguntar, o que é que representa ser diretor de um dos maiores jornais regionais deste país? Ele fez 75 anos em maio deste ano e, portanto, agora, até maio do próximo ano, estamos a fazer um conjunto de iniciativas, entre as quais esta. Ser diretor de um jornal por um lado, é uma grande responsabilidade, porque é sempre uma pressão muito forte, porque, como acontece em todos os jornais, em todos os jornalistas são sempre pressionados e o diretor no fundo, tem de levar isso tudo às costas, mas para mim também acaba por ser um trabalho, quer dizer, estou no jornal há 36 anos, portanto é uma missão. Ou seja, já quase metade da idade do Badaladas também, que já estás no próprio Badaladas. Sim, exatamente, metade. E foste muito novo para o Badaladas. 19 anos, que eu já sabia a minha idade, claro. Eu não, mas toda esta gente já sabe. Só não sabe ainda o que é que se vai passar nestas comemorações destes 75 anos. O que é que no fundo se vai passar? Hoje vamos ter aqui, já agora o que é que nós vamos assistir? Pronto, hoje é a primeira de um conjunto de 5 palestras sobre o Badaladas, mas também o contexto em que o Badaladas foi publicado. Hoje, por exemplo, é o venerando que vai falar sobre as polémicas que havia no jornal, nas páginas do jornal dos anos 60, que é uma época complicada, plena censura, e o venerando é especialista nessa área. E depois vamos ter mais 4 palestras, cada uma na sua área. Uma será sobre o aspecto religioso, porque o jornal Badaladas é da Igreja, outra sobre a censura, enfim, vão ser 5 palestras que vão decorrer até fevereiro, penso eu, ou janeiro do próximo ano. As palestras são abertas a toda a gente que queira vir, todos os vossos amigos, toda a gente que gosta de vocês, e é muita gente aqui em Torres Vedras. E os que não gostam também podem vir, portanto podem, está aberta a toda a gente, claro, são palestras em que as pessoas podem assistir e se acharem que é interessante aquilo que vai ser dito, até porque não é só sobre o Badaladas, é também um pouco sobre o contexto da sociedade torriense, porque o jornal, no fundo, foi fundado em 1948, portanto, temos aqui metade do século XX e o resto do século XXI até agora, em que o jornal Badaladas, no fundo, espelhou aquilo que foi acontecendo na sociedade torriense, a nível desportivo, político, social, portanto, isso também é importante perceber como é que depois se relacionam como é que o jornal se relacionou com a sociedade, em épocas diferentes, porque depois do 25 de Abril foi uma coisa, antes do 25 de Abril foi outra, portanto... E novidades. Ora, estamos aqui ao fim de 75 anos, o Badaladas nasce como uma folha da paróquia de Torres Vedras, passa para um jornal com alguma dimensão e novidades daqui para a frente. Há novidades ou será mais manter o que já temos? Sim, a área da comunicação social tem obrigatoriamente de ter sempre novidades, porque é uma área que está sempre a mudar. Aquilo que nós fazemos hoje, daqui a 6 meses, se calhar já não é válido. Portanto, estamos a preparar um site, que já tivemos o site, foi abaixo, mas estamos a preparar também um site. Tentar arranjar formas de vender o jornal, porque o jornal vende-se essencialmente em papel, e isso é algo que, a prazo, vai ter o seu fim, é quase certo. Sim, mas vai ser se calhar uma coisa, um nicho de mercado, de comprar um jornal em papel. E portanto não sabemos daqui a quanto tempo é que isso vai acontecer, mas terá com certeza um fim. E portanto temos que preparar o jornal para ter outra forma de chegar às pessoas, fazendo na mesma o jornalismo que fazemos, e melhor até se possível. E a pessoas mais novas. Então eu vou deixar, isto está aqui uma azáfama já para começar tudo, os nossos parabéns ao Badaladas, na tua pessoa, e que daqui a 75 anos a gente cá esteja para ver. Vai ser difícil, mas quem sabe? Vai ser difícil, só sabemos assim não avançar muito. Mas... Então vá, parabéns e bom ciclo de conferências. Obrigado, nós. Boa noite a todos. Obrigado pela vossa presença. Eu vou só fazer aqui alguns agradecimentos em nome do Jornal Badaladas, que é agradecer em primeiro lugar a vossa presença. Está uma sala agradável, quase cheia, portanto, obrigado por terem vindo.
Estávamos aqui a dizer que o Venerando, só ele já traz gente, portanto é estrela. Agradecer também à Tuna, a ver se não me esqueço de ninguém, à Tuna Comercial Torriense e no fundo a Escola de Dança Torres Vedras, porque no fundo isto está mais ou menos junto, por ter cedido este espaço. É um espaço que eu agora fiquei a saber que não tem estado aberto. Pronto. E eles abriram o espaço para esta nossa palestra. Agradecer também aos 5 palestrantes, hoje especialmente ao Venerando, mas depois vão ser mais 4 palestrantes e mais 4 palestras, portanto 5 palestras sobre Badaladas e, enfim, o contexto histórico e social, económico do Badaladas ao longo destes 75 anos. Referi já agora que os 75 anos do jornal foram-se comemorados em maio deste ano, em maio passado. Portanto, em maio do ano que vem, em princípio, terminaremos este conjunto de iniciativas, algumas nem vamos agora falar, mas são estas conferências. E depois agradecer também ao professor Álvaro Costa de Matos, que foi quem nos desafiou, no fundo, a entrar nesta aventura de fazermos algumas coisas com este figurino de umas palestras e de uns encontros, e que nós aceitámos e temos vindo a trabalhar nisso. Deixo com os nossos convidados, no fundo. O Venerando e o Álvaro Costa de Matos, no fundo, também são colaboradores do Badaladas já há algum tempo. Tal como o Joaquim Moedas Duarte também é colaborador. Há os 2 outros palestrantes, que não são propriamente colaboradores assíduos, mas portanto, no fundo, estamos um pouco em casa também. Bom, boa noite a todos e a todas. Eu queria também agradecer a vossa presença. Espero que continuem a acompanhar-nos nesta aventura, neste ciclo de palestras que vão terminar, portanto, em fevereiro, no final de fevereiro do próximo ano. O ciclo não é aqui condicionado pela crise política, mantém-se. E, portanto, eu queria agradecer também ao Joaquim Ribeiro, diretor do Jornal Badaladas, por ter aceito este desafio a propósito dos 75 anos do jornal. Naturalmente aos palestrantes, desde logo ao Venerando Aspra de Matos, ao Joaquim Moedas Duarte, que prontamente portanto, aderiram a este desafio, nomeadamente a este ciclo de palestras. Vamos ter aqui também a presença do Pedro Marques Gomes, meu colega no HTC, neste polo da Nova, e também ao Paulo Fontes, que vai terminar este ciclo de palestras com uma abordagem que remete mais para a atualidade. Portanto, de alguma forma, com este ciclo de palestras, tem uma espécie de história sobre o jornal. A ideia é também não só publicar breves textos, resumos destas palestras no Badalada, e depois também a pedir acho que não tinha referido isto, pedir aos palestrantes para desenvolverem um pouco mais estas palestras, porque a ideia é publicar os textos num volume, num livro, que ficará como uma espécie de memória para a posteridade desta iniciativa. Portanto, um livro sobre a história de Badaladas. Hoje vamos tratar destas polémicas nos anos 60. Eu, na próxima palestra, irei mergulhar, entre aspas, na questão da censura ao Badaladas. Há aqui um problema com as fontes primárias, não sei se consigo encontrar recortes, provas censuradas originais, vamos lá ver. Eu também não mergulhei no arquivo do Badaladas, tem havido... Pronto, o Fernando já me achou isso. Eu também não tinha falado com ele sobre este assunto, mas tem sido muito trabalho. Vamos ter depois o Pedro Marques Gomes a falar, o programa está foi divulgado, a falar sobre o Badaladas durante o PREC, portanto, entre os anos 64 e 65.
O Joaquim Moedas Duarte vai falar sobre um período um pouco mais posterior, durante a convergência da economia portuguesa com a União Europeia, e depois o Paulo Fontes, meu colega e amigo da Católica, irá tratar sobre a imprensa regional católica em Portugal no século XX, a partir do caso de Badaladas. Há também a ideia de fazer, depois deste tipo de palestras, uma mesa redonda que procurará discutir os desafios, os problemas, as oportunidades que se colocam atualmente à imprensa local e regional, onde estará o Joaquim Ribeiro, onde estará um representante da Associação Portuguesa de Imprensa, onde estará um representante da Associação Portuguesa de Imprensa Regional. Portanto, um debate que remete mais para a atualidade e para o futuro, mas que procurará, sobretudo, responder a estas questões tão pertinentes e que se colocam sobre o futuro dos jornais, não é? Há cenários mais catastrofistas, há investigadores que dizem que os jornais vão desaparecer todos, nomeadamente as versões em papel. Eu acho que não, nomeadamente acho que a imprensa local e regional vai resistir devido à sua proximidade. Aliás, irei também um dia destes falar um pouco sobre isso, sobre a questão da imprensa regional e local, noutro contexto, mas eu acho que não duvido que a maior parte dos jornais vão desaparecer. Por exemplo, para ter uma ideia, o Diário de Notícias provavelmente tem uma tiragem residual de 5.000, 100.000 exemplares. Há 100 anos tinha tiragens gigantescas de 100.000 exemplares, é claro que hoje os tempos são outros. Mas o Público, por exemplo, que é um jornal de referência, está com uma tiragem diária de 15.000, 10.000 exemplares. Portanto, estes jornais, daqui a uns 10, 20 anos, provavelmente irão desaparecer. Mas eu acho que, não sei, isto é apenas estou apenas a especular, acho que a imprensa regional, os jornais locais, devido a este regime de proximidade, podem sobreviver, claro, adaptando-se aos novos tempos. Mas isso é outro debate. Iremos também fazer uma exposição itinerante pelas escolas sobre Badaladas. Queremos que esta exposição itinerante passe por todas as escolas do Concelho, escolas públicas e privadas do Concelho de Torres Vedras. Iremos promover uma iniciativa um pouco inspirada no público que vai à escola, que se chamará Badaladas na Escola. A ideia é que, no âmbito dos programas curriculares, os alunos trabalhem o Badaladas como fonte, como fonte para a elaboração de vários trabalhos. Portanto, envolver as escolas. Iremos começar com uma ou duas escolas, em jeito de experiências piloto, mas a ideia é que este projeto comece a partir de maio e que, de alguma forma, também consiga envolver todas as escolas. E depois, se tudo correr bem, vamos tentar surpreender os torrienses. Em maio, eventualmente, irão encontrar alguns sardinas a vender o badalado na rua. Portanto, isso é um projeto que está ainda, mas é tentar terminar recuperando, convidando alguns atores e, portanto, desafiando para este desafio que é surpreender as pessoas com sardinas na rua a vender o badaladas. Bom, isto assim em linhas gerais. Temos aqui muito trabalho pela frente. Queremos que alguns projetos fiquem, sejam duradouros, sejam profícuos, nomeadamente estas palestras sob a forma de livro, que possa ser consultado, lido, analisado, estudado, criticado, etc. Portanto, agradeço sinceramente ao Joaquim Ribeiro ter aceito este desafio. Temos aqui muito trabalho pela frente e uma vez mais agradeço a vossa presença e a presença fundamental dos palestrantes, porque sem eles este ciclo de palestras não seria possível. Muito obrigado. E passo a palavra ao André. Então, boa noite. Eu vou tentar falar um bocadinho de pé para conseguir que toda a gente perceba. Eu pensava que tinha um PowerPoint para apresentar, mas também não há problema. Era só para tornar isto um bocadinho mais ligeiro. A ideia, como me convidaram para estas palestras, eu lembrei de uma coisa que eu já tinha andado ao longo, já tinha consultado um pouco para fazer um livro, onde isso também era importante, que era a questão de várias polémicas que surgiram no Badaladas nos anos 60. Pode parecer estranho, anos 60, censura, Estado Novo, como é que um jornal
num jornal há possibilidade de haver debates. Eu penso que isto tem a ver... Há aqui muitos aspectos a ter em conta. Um deles era o padre Joaquim, que era de facto uma figura bastante avançada para o seu tempo e que bastante aberta na forma como acabou por transformar um jornal que era um jornal paroquial num jornal que era um jornal regional. E aqui havia uma diferença, e eu por acaso aqui há uns anos andei a ver, ou por acaso não trouxe agora isto, andei a ver na Torre do Tombo, se não estou em erro, umas trocas de correspondência, com a censura, com o CNI, etc., porque, sendo jornal paroquial, não podia falar em coisas que fossem fora dos assuntos da paróquia. A censura, acho que houve ali uma altura que queria impor um bocado essa linha. Mas o padre Joaquim conseguiu sempre dar a volta à situação, e há um aspecto que eu penso, está aqui o Dr. Manuel Clemente, que é um historiador também, se as pessoas conhecem mais de outras situações, mas é desde há muito tempo um grande historiador da história de Torres, mas também um historiador da história da religião. E ele pode depois acrescentar uma coisa ou não a isto, mas eu penso que durante o Estado Novo a Igreja tinha alguma autonomia, nomeadamente até na relação das edições que conseguiam escapar à censura, exatamente porque era um órgão da Igreja. E penso que isso foi o que de algum modo permitiu que houvesse alguns debates, como a gente viu aqui, com este impacto, especialmente nos anos 60, no jornal Badaladas. E também há um aspecto, e agora parênteses, o meu pai também era amigo do Padre Joaquim, falava com ele muitas vezes, era colaborador assim do jornal, e muitas vezes, e portanto, havia também o cuidado das pessoas que sabiam que não eram do regime, mas que sabiam que não podiam prejudicar o jornal, não podiam escrever mais que X, sabiam que usavam muitas metáforas. As metáforas, aliás, é um jogo das metáforas, é uma coisa bastante curioso, que era usado na imprensa no geral para fugir à censura. E também evitavam falar, pelo menos, em determinadas situações ou determinadas maneiras. E o Padre Joaquim, pelo que o meu pai me contava muitas vezes lá em casa, passava tudo. Às vezes havia situações em que ele dizia: "Epá, Vandrando, esta coisa aqui, eu vou ter que levar isto à censura." Pronto, para ver como é que isto... Porque se fosse publicado e depois houvesse a censura, podia suspender o jornal. Isso era um prejuízo enorme para os jornais, para as revistas, para os livros. Havia essa situação. E, portanto, esta questão dos debates, eu foquei-me aqui em dois debates principais. Houve mais. Um deles envolveu principalmente o meu pai e outro envolve... Este eu aprofundei este para o livro que eu escrevi da memória sobre o meu pai, o Evandro Ferreira Matos, não sei se conhecem, que saiu com o Efêmera, com o José Pacheco Pereira, e portanto, que é este livro. E este livro eu tratei também nessas polémicas, e essa polémica foi uma polémica que foi... Depois também temos que ter noção de outra coisa. Nos anos 60 não havia, a televisão começava às 7 da tarde, às salvo erro, e até à meia-noite. Não havia internet, não é? Os telefones eram quem tinha telefone, toda a gente tinha telefone, e portanto o jornal era o grande veículo de discussão, de debates, e muitas das coisas, estes debates que se passavam aqui no Badaladas, depois durante a semana toda era o tema de debate nos cafés, entre as pessoas que falavam nisto, tomavam partido por este ou por aquele, e levantava às vezes problemas até com a Câmara e com outras situações, que eu também alguma vou referir, e portanto estes debates ganhavam uma dimensão que se calhar hoje não têm. Depois também temos pessoas que escreviam, se calhar, com uma qualidade que a gente às vezes hoje não encontra tanto. Portanto, eram pessoas com muita formação cultural, mesmo que fossem, às vezes, de fações de posições diferentes, como era o caso do meu pai, neste caso, do primeiro debate que eu vou falar, que era o meu pai e o Dr. Justino Moura Guedes. Portanto, eu vou-me servir um bocadinho do resumo, isto no fundo é um bocado o resumo daquilo que eu tratei aqui mais a fundo, à volta de um tema que surgiu exatamente um debate sobre a arte moderna. Isto estamos a falar em 1962, no final de 1962. Portanto, o Dr. Moura Guedes, na altura, era o vereador do Pelouro da Cultura. Ele era uma figura que veio do republicanismo, do velho republicanismo, que não aderiu logo imediatamente ao Estado Novo, teve assim algumas divergências. Eu próprio encontrei nos arquivos da PIDE muitas desconfianças em relação ao Dr. Moura Guedes e muitas crenças em relação ao Dr. Moura Guedes, porque era uma figura que não era assim muito controlável, digamos assim. E, portanto, mas ele era uma figura, um homem conservador. O meu pai, na altura, andava nos 30 e ele andava nos 60 de idade. Portanto, havia aqui diferenças grandes, para além das diferenças políticas, digamos assim. Pois acontece que o tema deste debate
foi um debate muito vivo e não falou só disto. Eu só me vou focar na parte da arte, mas falava muita coisa. Aliás, no livro eu desenvolvo um bocadinho mais este debate. Eu também, para não me estar aqui a amassar muito, porque eu queria passar e desenvolver mais um outro debate que eu não tratei ali, mas este foi um debate que marcou muito aqui, na altura, aqui um bocado a sociedade torriense. E ficou conhecido pelo TASS nas tintas. TASS, que aliás eu tinha umas imagens para mostrar, para perceber melhor. TASS era aquela agência da soviética de informações, que eu não sei se ainda existe, que é com o mesmo nome, mas existia essa agência, e ficou por causa de um título, e já vão perceber, um título de um dos artigos. Portanto, isto foi um conjunto de artigos, troca de mimos, entre aspas, mas digamos, com um certo nível. Começou exatamente porque o Dr. Justino Moura Guedes, em novembro de 62, publicou um texto que se chamava Poesia. Transcrevia um poema, que tinha sido publicado no Diário de Notícias, que eu não sei, ele fala no Poeta Rosa, eu atribuo que o poema talvez seja do António Ramos Rosa. Já andei à procura, talvez, mas eu não tive tempo de ir aos Diários de Notícias desta época, a ver se tem lá o nome do poeta. O poema era um poema que se intitulava Para me prolongar em Braque. Eu tinha um slide com o poema, mas como não temos aqui possibilidades de mostrar, eu vou tentar, eu não tenho grande, o meu pai tinha, não tenho grande jeito para ler poemas, mas dizia assim: para ser mestre da cidade, em graça de voo de papel e ter o sentido dos essos nas asas retangulares, pássaro duro, amarrotado, vitória do pobre nu, que voa na evidência clara do que pesado se levanta, papel e pedra certa, mais forte que o céu tem força de mão. Ora bem, o doutor Justino Moura Guedes tirava-se ao poema, exatamente porque achava que era um poema que não tinha grande sentido. Dizia ele, e vou citando, lamentava-se, na moderna literatura já não são precisos os pontos e vírgulas, como não há necessidade nenhuma de métrica, de rima, de concordância, de sentido, de gramática, nem qualquer outra daqueles temperos com que noutros tempos se persistia ignobilmente em condimentar as produções literárias. O que é necessário é a pessoa prolongar-se no Braque. E depois dizia que, tendo procurado na enciclopédia quem era esse Braque, não havia lá Braque nenhum para ser continuado pelo Poeta Rosa. Portanto, eu penso que não sei se é o Ramos Rosa ou não. Depois vai ironizando com o conteúdo do poema, concluindo: é o que tem esta arte moderna, nem que falta nada, nem pensamentos profundos, como lufadas de gênio, nem imagens luminosas, nem música, nem requinte de sensibilidade. Tem tudo. É um bocadinho difícil de entender, mas tem tudo. Ora, depois, isto é só um pormenor, porque este texto ainda tem mais coisas, mas eu vou só por esta parte do Braque. O meu pai, Fernando Ferreira de Matos, publicou, em 10 de novembro, uma crónica intitulada Arte Moderna, Poesia Moderna. E, sem se dirigir diretamente à personagem do Dr. Moura Guedes, fazia uma crítica implícita ao texto dele. Goethe afirmava que uma obra de arte às vezes lhe desagradava porque excedia as suas possibilidades. Excedia as suas possibilidades, vede bem, mas nem por isso as minimizava ou descia a dichotes ou a academices ultrapassadas. E sobre a ausência da referência de Braque na enciclopédia, escreveu: há pessoas que vão à enciclopédia portuguesa e brasileira e não encontram. Não há lá Braque nenhum, dizem. Não seria isto que Goethe se referia, a exceder as próprias possibilidades? Simplesmente, Braque estava lá. Na página 106 do volume 8, lá havia uma referência ao Braque. Volta-se depois a falar, portanto, e continua o texto, volta-se depois o nosso olhar para tão vilipendiada poesia moderna. Não contamos, é certo, com os versinhos deste ou daquele poetastro que em jornais de pacotilha ou em edições para consumo familiar rimam amor com flor ou momento com esquecimento. Não, referimos-nos aos verdadeiros poetas. Todavia, que dirão tais críticos a estes versos, que postos assim de chofre, sem qualquer preparação, dir-se-ia faltar exato tudo: pensamento, imagens luminosas, musicalidade até. E ele citava este verso: i, sonar, uma idiotice, não é verdade? Simplesmente fazem parte da ode marítima cujo autor, Fernando Pessoa, no dizer de um dos melhores críticos literários portugueses,
derrubou todos os ídolos do momento. São um bocadinho difíceis de entender sem ligação adequada estes versos de um poeta que revolucionou as formas, ampliando-as magistralmente e cujo valor incontestável só os que já se esgotaram ou nunca realizaram, os ultrapassados, os chechés da Belle Époque, poderão ainda negar. Arte moderna, poesia moderna. Bem, a resposta do Dr. Moura Guedes não tardou. Na semana seguinte, a edição de 17 de novembro, Badaladas, voltou com uma crónica intitulada Prolongamento sem braque. Claro que, se fôssemos brincalhões, poderíamos alinhar em feitio de poema uma série de palavras sem nexos e sem vírgulas, numa composição completamente disparatada e dizer depois a certas pessoas que nós conhecemos: perceberam? Não? Pois olha, também nós não percebemos os chineses, não percebemos chinês e há milhões, muitos milhões de pessoas que os entendem. Um idioma fez-se para o uso de uma população, a arte faz-se para toda a gente. Para nós, a arte não tem idade, nem moldes imutáveis, nem tonalidades de cor, tanto pode ser azul como vermelho. Não queremos ser daqueles que abrem a boca de pasmo perante o fruto de qualquer borracheira literária, por mais moderna, abstrata ou concreta que seja. As coisas belas são sempre belas, seja qual for a época da sua criação e seja qual for o clima em que foram geradas. Mas a linguagem da arte tem de ser universal e suscetível de ser compreendida pelos homens do povo como nós. Na história da nossa literatura ficam os nomes de grandes poetas que rimam flor com amor. O que lá não deve ficar, com certeza, são os nomes daqueles que, usando o verso com inteira liberdade, têm o mau gosto de se prolongarem com braque, que era o tal do texto inicial. Portanto, o Fernando Ferreira Matos volta novamente ao assunto, num artigo Ideias, Factos e Pessoas, dividido em várias partes. Eu vou só seguir só a parte do braque, senão a gente também não... no ponto 4, que ele intitulava Olhos na testa, nariz no umbigo, ele dizia, exemplificando a realidade dos campos de concentração do nazismo, refere os pintores que pintaram essa realidade, citando também a Guernica de Picasso, com patas de cavalos enrodilhadas em membros humanos. Resposta, este texto é muito mais longo, mas a resposta do Dr. Moura Guedes, na edição de 1 de dezembro, Aios e bugalhos, ou a história da carochinha, tinha a ver também com a história da carochinha que se falava aí, aliás, este conjunto, este debate quase que merecia ser editado na íntegra. No livro que eu tenho aqui, tem uma mais do que está aqui, mas mesmo assim não está completo. Aquilo, de facto, é de um primor, toda aquela... Este debate é interessantíssimo. Depois, o Dr. Moura Guedes dizia que, e citando o Dr. Augusto Castro, visivelmente o gênio de Picasso, de todos os Picassos de hoje, tomou durante a sua gestação ideal as talidomidas. Eu penso que este foi na altura, umas pessoas tinham tomado uns remédios para a gravidez e não sabiam, e depois gerou abortos, situações complicadas de saúde, etc. E ele fazia uma referência a que o Picasso teria tomado isto, né? E isso, que só agora se sabe, explica tudo. Os abortos geniais, os admiráveis monstros, os ubres tentáculos da excentricidade que alimentam a sede de absurdo do mundo. E depois continuava, olhos na testa, nariz no umbigo, respondendo àquele ponto do Fernando Matos anterior. Todos temos de admitir aquilo a que se chama, por exemplo, pintura abstrata. Pinta-se, sai o que sair, riscos, borrões, cores sobre cores, seja. Mas quando se dá a um quadro o nome de cavaleiros e não se encontra lá cavalo nenhum, mas tão somente uma série de circunvalações como as de um cérebro seccionado, parece-nos que se comete um desaforo. É que a arte, para ser figurativa, tem de figurar aquilo que invoca, bem ou mal, mas figurar. Só no Júlio de Matos é que um cavalo deixa de ser um cavalo e um homem deixa de ser um homem. No campo da loucura tudo é permitido, mas, fora disso, ninguém tem o direito de nos impedir, a nós, gente comum, com uma ilustração média, com uma sensibilidade normal, com uma inteligência que fica entre os extremos, que rejeitemos os tais olhos sobrepostos, o tal nariz no umbigo e coisas ainda piores. E eu agora passo aqui por cima de um texto que o meu pai publicou, chamado O Rei Vai Nu, mas continuando exatamente nesta linha, e depois resposta novamente do Dr. Moura Guedes, ele diz: a propósito do tema da nossa controvérsia, única afinal que pode interessar, lemos em toda a imprensa,
e isto foi o tema que depois disputou, no fundo, o título que vai dar um bocado, pelo qual ficou conhecida esta polémica, por intermédio da agência TASS, que eu já aqui disse que era a agência soviética da altura, não sabemos se o nosso opositor conhece, já foi indireta, que o Sr. Khrushchev, que para quem não sabe também, Khrushchev foi quem sucedeu ao Stalin, e aliás foi ele que depois também construiu o Muro de Berlim, curiosamente, embora fosse considerado uma figura de abertura na altura, que o Sr. Khrushchev, ao visitar a primeira exposição de arte abstrata apresentada em Moscou por jovens pintores russos, fez esta apreciação: não é possível olhar para estas pinceladas desprovidas de significado, de conteúdo e de forma, sem os sentimentos de estupefação e de indignação. Estas fantasias patológicas não passam de miseráveis imitações da arte, corrompida e formalista do Ocidente burguês. Ora vejam, fantasias patológicas e miseráveis imitações. E nós que já estávamos quase convencidos com a sólida argumentação do nosso brilhante opositor, de que afinal era o nosso retrógrado obscurantismo que, cegando-nos, impedia que atingíssemos o esplendor daquelas obras em que o nariz aparece no umbigo, em que os pés surgem na cabeça e em que os figos parecem minhocas. É certo que o Sr. Khrushchev não é um artista, nunca pintou quadros, nem fez esculturas, nem produziu poemas, parece-nos. Mas que diabo, sempre goza de certa consideração na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Portanto, havia aqui uma tentativa do Dr. Moraguetes, que era da Polo de Cultura da Câmara de Torres, uma figura da situação, no fundo, confrontar uma figura que era considerado como opositor do regime, e na altura um bocado a ideia de que os opositores é que seriam todos comunistas, ou seriam todos da União Soviética. Afinal, o meu pai não estava de acordo com os cânones, chegamos a ser um bocado isso. E, portanto, e o que é que acontece? O meu pai responde com um novo artigo que se chama TASS nas tintas, que acabou por ser o título da polémica. Os nossos antagonistas, desesperados, acabaram por despejar um bidão de petróleo sobre as centelhas ainda vivas. E com este desperdício só se conseguiu afoguar as ténues reverberações de uma fogueira que, ateada com saber e inteligência, podia aquecer, dar luz e, quiçá, revivificar tecidos já amolecidos pelo tempo. Deslocando-se o centro da questão para um telegrama da agência TASS, deu-se a machadada final num assunto que não tem pátria, nem política, nem religião. Embora muitas vezes as nações, as políticas e as religiões reivindiquem este ou aquele autor, este ou aquele quadro, para justificar atitudes, pensamentos e ações. Nós conhecemos a TASS, tão bem como qualquer assíduo leitor dos jornais diários, como sabemos da existência da AFP, que é a France Press, etc. E daí não advirá mal ao mundo, supomos. A cultura com sem grande nunca nos meteu medo, nunca nos entibiou o cérebro, nunca nos fez tripudiar sobre o Pedro ou sobre o Paulo, nunca nos levou a fazer à porta desta ou daquela família a Cruz Branca de Giz, com que na Idade Média se iniciava a caça às bruxas. A cultura com sem grande levou-nos a contactar com pensadores e filósofos, antigos ou modernos, Confúcio, Sócrates ou Bertrand Russell, a vida de Churchill, Mein Kampf ou a história da Ásia Moderna, nunca nos vieram receado pela nossa sanidade mental, só que procedemos à sua leitura. Gostaríamos de contactar e conhecer as comunas israelitas, assistir à profunda transformação de regiões subdesenvolvidas, estar no concílio ecuménico para ali aprendermos algo sobre os fundamentos da religião cristã, nos seus três ramos, católico, ortodoxo e protestante. Pela mesma razão, não perdemos ainda a esperança de visitar o Museu de Arte Moderna em Paris ou o Prado em Madrid, embora não nos gostássemos de ver as Folies Bergère ou o Muro das Lamentações. O heteroclito da vida é a sua razão principal de ser. Queremos que só os falhados podem ter medo de encarar a vaidade. Voltemos à arte. Fala-se de arte abstrata sem saber o que está a dizer. Que tem Braque, Picasso, Amadeu de Sousa Cardoso que ver com arte abstrata. A arte abstrata na arte abstrata não há lugar para narizes, umbigos ou pés no pescoço. Aquilo que o nosso distinto contraditor faz referência é a arte figurativa. Não existia, por incompatibilidade, na tal exposição da arte abstrata dos jovens pintores russos. Com que intuito é que inventaram os tais pés e narizes? Para compor o ramalhete ou para se chegar à conclusão, aliás já de todos conhecidos, que o distinto crítico mistura ais com bugais e não sabe, nem nunca soube o que estava a discutir. A polémica depois encerra com uma resposta final do Dr. Moura Guedes, a dizer que o nosso ilustre e amável opositor pode lavar um tento com a sua piada do taço nas tintas. Foi bem aproveitada e nunca regateámos aplausos a quem os merece, touché. Mas nós também estamos nas tintas para os tais abstratos, mesmo quando são concretos. Finalmente,
Depois de muita fala, sem grande a propósito, chegou o distinto oposicionista a uma conclusão segura. Não percebemos nada de tintas. Pois não, parece que nenhum de nós. Sabemos vagamente que há uns tantos cavalheiros que fazem aquilo que designam por pinturas abstratas, que é assim às vezes, uma espécie de arraial minhoto sem arraial. Nem gente, nem minho e só com linhas. E sabemos que há outros ainda piores, que dizem figurar os seres e as coisas conforme lhes dá na real gana, sem quererem saber coisíssima nenhuma, nem das leis de Deus, nem dos imperativos inamovíveis da natureza. São os tais que pintam um quadro que chamam, por exemplo, o fumador de cachimbo, e que não tem fumador, nem cachimbo que se vejam, e põem o nariz de uma pessoa em qualquer sítio. Se aqueles produzem as monstruosidades patológicas que a taça se referia, estes são ainda piores, porque são repugnantes na sua hedionda arbitrariedade. Por mais que o nosso distinto contraditor nos queira convencer da ignorância e da tacanhez do nosso espírito, continuamos a não conceber que uma pessoa, sem necessidade de Júlio Matos, possa admitir os tais fenómenos repulsivos de olhos sobrepostos e de nariz no umbigo. Quanto ao abstrato, que todavia parecia mais aceitável, não temos dúvida em concordar com o camarada Khrushchev. Trata-se de monstruosidades patológicas. Connosco está o homem normal, comum, simples, despido de convencionalismos e de imperativos de seita, alheios às jactâncias e exibicionismos mórbidos, ausente da vaidade infantil de parecer notavelmente evoluído. Depois de fazer um balanço da polémica, reforçando os argumentos já referidos em crónicas anteriores, concluiu com palavras conciliatórias. Estamos no limiar de um novo ano. Queremos entrar nele, foi em 9 de dezembro que isto foi escrito, nele sem a desagradável sensação de uma quesilha inútil. Por isso, daqui estendemos cordialmente a mão ao nosso fogoso contraditor, desejando com as maiores felicidades um novo ano totalmente livre de braques. Sem rancune, terminava. Portanto, esta foi talvez uma das polémicas mais vivas entre dois contraditores do Jornal Badaladas, porque mesmo em jornais de referências que era difícil de encontrar com esta qualidade. Ainda tem tempo, pois tem. Eu queria também só referir que aqui pelo meio houve uma outra polémica, que eu não quis entrar, não quis falar diretamente nela, que foi que foi também provocada pelo meu pai, e neste caso pelo António Augusto Salles, porque havia uma certa combinação às vezes entre as pessoas para escrever ao mesmo tempo, que é para criar um ambiente que depois levasse ao debate, certo? Foi sobre uma crítica à decadência da Feira de São Pedro em Torres Vedras, no ano a seguir, em 63, tanto no artigo do meu pai como no artigo do Salles, em que houve uma resposta de uma crónica anónima, do vereador João Pinto, que escreveu um título que deu um bocado de título a esta polémica, que é Dois Sputniks na Lua, que era o meu pai e o Augusto Salles, e uma terceira intervenção também, contestando os dois primeiros por parte do Dr. Moura Guedes. Mas esta é mais curta, eu não quis entrar tanto por aí, e o meu objetivo era então explicar um bocadinho melhor uma outra polémica que se vai dar, não é bem polémica, é um debate, mas que também gera alguma polémica, que se vai dar em 1969, a partir do dia 1 de março, que se chama Quem tem medo da palavra cultura. Estamos em março de 69, aqui há que situar um bocado a situação. O Marcelo Caetano tinha tomado posse em outubro de 68. Estamos no início da chamada Primavera Marcelista. E neste debate vai aparecer muita referência à Primavera. E há citações por parte de pessoas que são da oposição, a frases do Marcelo Caetano e a frases do Ministro da Educação, exatamente para depois contradizer a Câmara de Torres Vedras. Vejam que as situações, havia aqui este outro lado, lá está as tais metáforas, as tais indiretas, que alimentava muito destes debates. E eu, atenção, a primeira crónica escrita foi a que deu o nome a esta polémica, que é Quem tem medo da palavra cultura, saiu no dia 1 de março de 1969. E eu ontem, mexendo lá nos papéis do meu pai, encontrei uma carta do António Augusto Salles para o meu pai, do dia 27 de fevereiro, salvo erro. Não, 16 de fevereiro. 16 de fevereiro de 69. Portanto, isto foi 15 dias antes disto. E eu vou ler a carta porque acho que vale a pena. Caro venerando, afastado dos ecos do Carnaval, escrevo afastado dos ecos do Carnaval, escrevo, e esta carta tem como fim despertá-lo para uns artigos que irão sair no Badaladas,
sobre problemas da cultura torriense, intitulados Quem tem medo da palavra cultura. Era bom que os artigos se transformassem num processo aberto sobre a cultura local e com a participação de leitores e figuras grandes, gradas da terra, como você. Neste sentido, porque o Salles era mais novo, uns 10 anos, que o meu pai, mas ainda é vivo, felizmente, o Salles. Neste sentido, entendo que você deve participar com um depoimento, aliás, um convite direto que faço no primeiro trabalho. A minha será até de ir mais longe, acolher declarações das coletividades e a fazer entrevistas. Pode-se estabelecer um processo de choque se houver participação. A sua é preciosa, como precioso é o seu auxílio, estimulando aí outros indivíduos a rabiscarem 2 linhas sobre o problema. O primeiro artigo sairá no dia 1 de março, como saiu de facto. Escreva logo. Não interessam os paninhos quentes. É indispensável uma crítica demolidora de uma certa mitologia que para aí impera, de acordo com um bairrismo de pacotilha. Neste momento não sei até onde este plano me levará. Gostaria que fosse longe, isto é, que causasse moça, espero por isso a sua ajuda. Votos de um carnaval alegre e cá fico esperando o seu apoio. Um abraço do amigo Augusto Salles. E, de facto, no dia 1 de março, sai o tal artigo no Badaladas, Quem tem medo da palavra cultura. E eu vou só, é só uma pequena introdução, o resumo do primeiro texto do Salles. Há muitas considerações, não vou entrar por aí. Portanto, assim, em termos de cultura, qual será a posição ocupada pela vila? Recordo que Torres Vedras era uma vila na altura. Ou a que se prepara para ocupar de acordo com as suas atuais possibilidades. Haverá um equilíbrio entre as manifestações de caráter intelectual e as ambições da sua população? Como funcionam as diversas associações neste capítulo particular? Haverá uma atitude dinâmica ou de apatia? Em resumo, em Torres Vedras, quem tem medo da palavra cultura? Está aberto o processo, está aberto o debate. E eu penso, eu não sei se o Augusto Salles mandou só esta carta para o meu pai, é capaz de ter mandado para outras pessoas também, porque logo na edição a seguir aparecem 2 depoimentos. Um do Dr. Rui de Moura Guedes e outro do meu pai. O Dr. Rui de Moura Guedes, eu vou só resumir, está bem? É urgente fazer reviver o gosto pela leitura de bons livros, a apreciação de peças teatrais ou filmes que não sejam somente motivos de distração. No entanto, esse esforço resultará inglório se não houver, por parte do público, uma participação ativa na difusão cultural. Enquanto o artigo de Fernando Matos chamava Cultura e Primavera, que já havia uma referência indireta à situação política da altura, que se falava, a Primavera Marcelista, etc., em vez de perguntar, isto é uma parte do texto, em Torres Vedras, quem tem medo da palavra cultura, devia ler-se. No mundo, quem tem medo da palavra cultura. Depois, passava a analisar o papel da escola na difusão dos gostos culturais e traçava o panorama da situação em Portugal, apontando a chocante indiferença da maioria pela cultura. E, citando, as associações recreativas, confinadas aos seus próprios recursos humanos e financeiros, que tão pouco são, vivendo desapoiados, estiolam. E só por um esforço titânico se registra ainda, nestas extremanhas paragens, a existência de um grupo recreativo operário, referência ao operário, a alimentar a chamada chama imorredor do teatro, mas com dificuldades. Do cinema, nem falar dele é bom. A sua exploração é tipicamente comercial e corrosiva, com western, espancadaria e sexy made os Estados Unidos. O cineclubismo morreu com os seus fundadores. Há tempos, numa mini-exposição de pintura, ninguém a visitou. Havia uma página literária, é uma referência a uma página literária que também foi dirigida por Augusto Salles, que durou até os anos 60, durou durante muito tempo, com alguma irregularidade a partir daí. Havia uma página literária, deixou de publicar-se. O livro está acima do bolso da maioria. Contudo, antevemos uma primavera que, sem dúvida, bafejará também os campos torrienses. Uma outra vez a referência à primavera, à tal esperança que muita gente na altura tinha de que isto pudesse mudar na altura. Eu não vou citar todos os artigos, vou fazer uma súmula daquilo que parece mais importante na orientação que foi da... Isto teve um conjunto, eu também tinha um slide que mostrava
até ao final desse ano, houve um conjunto de cerca de 20 e tal artigos e penso que mais de 10 pessoas a colaborar com várias opiniões sobre a questão da cultura no geral, às vezes mais filosóficas ou mais no concreto aqui torriense. E eu tentando ir mais para a questão mais concreta de Torres Vedras também. O Augusto Salles, no dia 28 de março, fazia um balanço sobre as duas primeiras intervenções, a de Fernando Matos e de Rui de Moura Guedes. Se Rui de Moura Guedes fez uma breve interpretação da cultura na escala das relações humanas, Fernando Matos não se eximiu, muito bem, a vincar determinados flancos que o meu primeiro artigo apresentava, no que respeita à interpretação de uma dinâmica. Ótimo. O artigo de Fernando Matos solicita a atenção por uma perspectiva de não comparticipação regionalista, mas do englobamento nacional. Torres Vedras conta com 7 associações que, isoladamente e esporadicamente, têm feito ou fizeram algumas experiências. Cineclube, Operário, CAC, o Grêmio, Banda Recreativa, Bombeiros, Tuna, que é esta associação, e recentemente a Física. Numa terra como a nossa, são associações demais. Eu considero que havia, para a dinâmica havia muitas associações. Ele depois vai defender uma certa agregação dessas associações. Trata-se, pois, de pôr todo o problema associativo local em equação e em discussão, procurando encontrar para elas soluções práticas e eficazes. Considerava também, quando se fala de uma cultura em Torres Vedras, eu penso que ela se encontra ligada ao associativismo e ao seu estilo de existência. Considerava, por isso, que em Torres Vedras há coletividades a mais e a ação a menos, pelo que defendia que em Torres Vedras devem-se procurar soluções de reagrupamento associativo, pelo que propunha a realização de uma mesa redonda e pública para a discussão de problemas da cultura e do associativismo locais. Pois, para que a primavera que se antevê venha bafejar os campos torrienses, temos nós, antes desse sopro, de prepará-los, malgrado as intempéries ou as forças da antinatureza. Há um outro interlocutor, que é o Gomes Miranda, que faz um retrato também curioso da situação cultural em Torres Vedras. Torres Vedras é aquela vila importante, com sonhos de cidade, onde nada acontece, onde pessoas vivem diariamente morrendo e pessoas julgam viver vivendo dias vazios, onde juntos matam o tempo e a vida, morrem no que de mais elevado têm para viver, para explorar, para refugir. Torres completa, ano após ano, o seu ciclo rotineiro de velha moribunda. Mas, caso paradoxal, gosta de ouvir falar de progresso, envaidece com o seu comércio e a sua indústria florescentes, inebria-se com as suas mútuas condições de promoção, esquecendo-se que não há progresso verdadeiro e todas as condições não chegam sem cultura. Torres, matéria e nada mais, e depois enaltece e saúdo a ideia do António Augusto Salles. 29/3 vem um artigo que vai, de algum modo, acelerar a polémica em relação a este tema. É um artigo do Andrade Santos, Cultura a uma focagem sintética à Biblioteca Torres Vedras. E vai trazer para debate uma nova temática, a situação da Biblioteca Municipal de Torres Vedras. Eu tinha aqui um quadro, aliás, eu trouxe, isto era só por curiosidade, este é o tal artigo, o primeiro artigo do António Augusto Salles, que merece logo a primeira página, quem tem medo da palavra cultura, que iniciou, primeiras páginas do Badalados, eu tenho aqui esta coleção, fala quase sempre destes debates, e este é o artigo do Andrade Santos. Este quadro eu gostava de mostrar ali, tem uma curiosidade, mas pronto, não há essa hipótese, mas vou focar um bocado agora também esta questão que parece que é o relançamento do debate. Introduzimos no imóvel da biblioteca, eu chamaria um depósito de livros antigos. A biblioteca nesta altura funcionava ali por cima da casa, onde é? Agora não sei como é que posso explicar. Está tudo alterado, mas sabem a Igreja da Misericórdia, a seguir tem a Farmácia da Misericórdia, depois tem aquela loja de modas cá em baixo. Por cima dessa loja de modas era a biblioteca. Havia o museu de um lado e a biblioteca do outro. Na sua altura estavam as duas ali misturadas. Portanto, introduzimos no imóvel da biblioteca, eu chamaria um depósito de livros antigos.
É indescritível que, ultrapassada a porta, retrocedemos no tempo. Em definitivo, 5 ou 6 décadas. E ironizava. Na realidade, qualquer indivíduo que percorra com o olhar as obras situadas nas suas estantes fica apenas com 2 alternativas a seguir. Ou sai imediatamente, o que é uma ideia afortunada, e continua a viver nesta época, ou se senta, lê uma apreciável quantidade de livros e é vê-lo sair de chapéu de coco, bengala, luneta e a perguntar ao primeiro transeunte pela sua Dona Elvira. E reforça a sua opinião publicando, que este quadro está aqui, os quadros, publicando um quadro com, de um lado, mais de 100 autores, são 103, e do outro, autores portugueses, estrangeiros, ficção, filosofia, sociologia, e do outro, o número de obras de cada um desses autores que ele encontrou na biblioteca. E, portanto, na Biblioteca Municipal. E ele acaba por... por exemplo, só para dar uma ideia, ele vai encontrar... Há uma série de autores que ele não vai encontrar um único livro lá registado. Há outros autores que têm 1 livro, 2 livros, e os autores que ele aqui enumera como em maior quantidade, digamos assim, eram o Camilo Castelo Branco, com 68 obras, o Vítor Hugo, com 25, o Almeida Garrett, com 17, e um escritor espanhol, Blasco Ibáñez, com 10. E entre um número de cerca de 100 autores citados, 60 tinham 0 livros, e são autores conhecidos, tinham 0 livros nas estantes da biblioteca. Acrescenta ainda a inexistência ou a raridade de obras de várias temáticas, pintura, música, problemas internacionais. E concluía: depois de analisarmos este quadro, resta-nos reconhecer a quase inutilidade de uma biblioteca que está aberta a uma população de um concelho visivelmente empenhada e a conseguir aumentar a dimensionalidade da sua projeção económica, considerando que, sendo a Câmara responsável por aquele espaço, é, pois, a Câmara Municipal que se chama a atenção para a necessidade imperiosa de renovação total e completa da mesma biblioteca. Terminava com uma mensagem de esperança, devido à então recente nomeação para diretor do Museu e Biblioteca Municipais de Leonel Trindade. Na altura, Leonel Trindade era um arqueólogo e foi nomeado, foi talvez um dos aspectos inovadores na altura que aconteceu aqui em Torres Vedras, foi nomeado para ficar à frente da biblioteca, porque eram as 2 coisas ao mesmo tempo. Eu penso que isto depois foi dividido, estas funções, e o doutor, Paulo, no 25 de Abril, Leonel Trindade estava apenas ligado ao museu. E que foi talvez das únicas figuras que se manteve no seu cargo, depois das alterações que houve todas no 25 de Abril. Ele era uma figura que também já vinha do republicanismo, teve filiado no PSI, mas penso que foi já depois do 25 de Abril, mas, de qualquer maneira, era uma figura, portanto, intocável, e havia aqui alguma esperança pelo facto de ele ter sido nomeado para a Biblioteca Municipal. Portanto, ele dizia, indivíduo ativo e a quem, no aspecto da cultura arqueológica, Torres Vedras muito deve. Sendo expectável que, com tal nomeação, a Biblioteca passará por nova e necessária fase de renovação e rejuvenescimento. E concluía citando Marcelo Caetano, que dizia: é necessário recuperar atrasos, pelo que é tempo da excelentíssima Câmara Municipal acelerar a sua ação em prol da cultura de Torres Vedras. Ou seja, o debate vai também um bocado tentar considerar que a Câmara estava a fazer o contraponto à inovação e à chamada renovação marcelista, digamos assim. Ora, a Câmara resolve responder no dia 12 de Abril, assinado pela Câmara, não é assinado por nenhum elemento da Câmara. Recordo que nessa altura o Dr. Moura Guedes não tinha nenhuma responsabilidade nisto, porque ele já não era vivo, tinha morrido em 66. Nós estamos em 69. E, portanto, a Câmara respondia, justificando com a falta de verbas, o facto de não poder renovar a biblioteca. E considerava que a biblioteca era, de facto, antiga, porque tinha sido doada, tinha sido comprada pela biblioteca a Júlio Vieira, aí para os anos 20, 30, só ver. E defendia que a utilidade da biblioteca, apesar da falta de problemática vietnamita e da filosofia de Lenin e de Mao Tse-tung, tentando, portanto, também aqui fazer a crítica política aos artigos, acrescentava que a Biblioteca Municipal de Torres não tem pretensão de fazer pessoas cultas. Isto foi levantar uma franca. Pretende apenas, muito simplesmente, e na sua modéstia, servir as horas de ócio de todos,
os que pretendem recriar o espírito, sem se embrenharem em altas filosofias que, apresentando-se ecléticas, fazem a apologia da desordem, do vício, da imoralidade e da indisciplina, sob a capa de um intelectualismo barato e inconsistente. Todos concordamos que será preciso atualizar, mas desiludem-se os ilustres pretendentes a intelectuais, nada de maus e de bons, porque somos portugueses e não nos interessam as experiências sanguinárias dos outros. Ora, isto vai incendiar o debate, como é óbvio. Na edição de 19 de abril, Andrade Santos responde à Câmara, acusando-a de má-fé, por apenas referir, de entre os 103 autores, no artigo, Lenin e Mao Tse-tung, pois não é o facto de se ler determinado autor que nos leva a aderir às suas problemáticas. Sobre a infeliz e inacreditável expressão segundo a qual a biblioteca não tinha pretensão de fazer pessoas cultas, mas servia as horas de ócio, chamava a atenção para, no fundo, chamava a atenção para os organismos oficiais. Tinha havido uma renovação, não é? Chamava a atenção para os organismos centrais do Estado, que têm a seu cargo a elevação da cultura popular, no sentido de se pôr cobro a esta manifestação de indivíduos com responsabilidades, que têm a seu cargo a direção do povo de um concelho, manifestações essas que, sob a capa de um patriotismo falso e ridículo, são a pura imagem da tacanhez, da mentalidade restrita, do primarismo, consequentemente, são forças reacionárias ao atual programa do Presidente do Conselho. O mesmo tema serviu de base para um artigo do Dr. Augusto Trónico, conhecida figura da oposição, republicana, etc., no mesmo Badaladas, e que era na altura o Presidente da Física, chamada A Cultura e os Géneros, que em tom irónico comentava a célebre frase do artigo camarário. A biblioteca não tem a pretensão de fazer pessoas cultas, pretende apenas servir as horas de ócio. Está lá escrito. A biblioteca não serve à cultura, é uma espécie de tintido. A biblioteca é para a gente se divertir, registre-se. E depois disto, está respondida em parte porque a cultura está ausente na nossa terra. Também na mesma edição, Venerando Matos abordava o assunto numa crónica sugestivamente intitulada Uma biblioteca ao sol e às moscas, que se iniciava com uma frase do novo Ministro da Educação, José Armando Saraiva. Uma grande biblioteca não pode ser um depósito inerte de livros, mas um instrumento ativo da cultura de que o livro é o veículo. Tinha sido na inauguração somente da Biblioteca Nacional que eu tinha feito esta frase. Curiosamente, ainda estava nas boas graças, porque no final desse ano houve aquela questão substantiva em Coimbra, em que as coisas se alteraram profundamente. E depois de algumas considerações, interrogava-se: será que os autores da triste situação em que a Biblioteca de Torres Vedras se debate não compreendem o significado de tais palavras do Ministro da Educação? A resposta da Câmara vai continuar a motivar o debate durante mais alguns números de Badaladas. Para além de se ironizar ou criticar a atitude demonstrada pelo comunicado da Câmara, Augusto Salles propõe um conjunto de ações que, em concreto, dinamizassem a biblioteca torriense e que se podiam resumir assim: lançar uma campanha para a oferta de livros à biblioteca, criar um sistema de leitura domiciliária, fazer com que a Câmara lançasse uma verba para a aquisição de novos livros, recorrer ao auxílio da Fundação Gulbenkian, criar um grupo de amigos da biblioteca, lançar uma campanha para aumentar e frequentar a biblioteca e abolir o índice de títulos e autores. E, como primeiro passo, o autor ofereceu à biblioteca 5 obras da sua biblioteca pessoal, sugestão que também foi seguida por Venerando Matos, que também ofereceu 3 livros e um valor pecuniário para a compra de livros de 100 escudos. As doações continuaram e eram registadas regularmente no jornal Badaladas. Se o debate sobre a biblioteca foi o mais acalorado e vivo, ele não se ficou apenas por este tema. Na edição de 12 de abril, fazendo um balanço dos temas até aí abordados, isto é Augusto Salles, a fazer de vez em quando fazer um apanhado para relançar o debate. Portanto, os temas até aí abordados eram o imobilismo do Cineclube, a desatualização e ineficácia da biblioteca, a divisão de esforços pela proliferação de associações, o marasmo cultural dessas mesmas associações e acrescentava a vida e morte do suplemento cultural deste jornal. E depois lançava o debate noutras direções. É indispensável obrigar os mais diretos responsáveis nesta vila pelos programas culturais a pronunciarem-se também.
E os mais diretos responsáveis quem são? São as associações, a Câmara Municipal, os diretores das escolas, o Jornal da Terra. Concretizando, eu penso que é a Física, porque possui um valor cultural, o Clube Artístico e Comercial, porque chegou a fazer teatro, a Banda Recreativa Torriense, porque além da sua banda de música teve um agrupamento de teatro infantil, o Cineclube, porque é um cineclube, a Sociedade Recreativa Operária, porque tem um agrupamento de teatro a viver em permanentes dificuldades, a Tuna Comercial Torriense, porque chegou a organizar exposições, a Câmara Municipal, porque tem um pelouro cultural. E para incentivar o debate, lançava algumas questões a essas associações e instituições. O que aconteceu aos Jogos Florais que a Física chegou a anunciar e nunca a realizar? Porque acabou o suplemento cultural do Jornal Badaladas. Porque está morta e desatualizada a Biblioteca Municipal. Porque não consegue a Sociedade Recreativa Operária melhorar o nível do seu teatro. Senhores diretores da escola, será que, estando confiado nas vossas mãos o futuro das gerações torrienses, os senhores não têm uma palavra a dizer? A quem falta a coragem para responder? Algumas das entidades desafiadas responderam ao desafio, mas não tanto nem como se pretendia. A Física, pela voz de Augusto Troni, foi das raras que respondeu ao desafio. Em tom de balanço, Augusto Salles resumia essas intervenções na sua crónica de 17 de julho. O problema da Biblioteca Municipal centralizou todas as atenções. Melhor dizendo, um comunicado oficial catalisou as atenções e desviou-as, ainda que involuntariamente, de outros assuntos bem mais importantes. Muito simplesmente, problemas bem mais importantes que os da biblioteca não atingiram a mesma ressonância, nem foram encarados com o mesmo sentido de realidade, caíram no esquecimento. Está neste caso o associativismo torriense, na sua tal debilidade económica e de empreendimento. Falou-se em fusão, falou-se, ninguém mais foi para além disso. A Física é apenas esta, depois, sem que o seu depoimento viesse a acrescentar grande coisa. Todas as outras coletividades silenciaram, num divórcio total para com um problema que era do seu interesse. Muito embora eu tivesse enviado a duas outras, CAC e Operário, um inquérito. Portanto, ele dá inquérito, assim como mandou as cartas ao meu pai e buscar outras pessoas, terá mandado um inquérito às coletividades e que não responderam. Este estado de subvida associativa que me leva a insistir na fusão das agremiações ou de algumas agremiações. Esta é uma das raízes do problema cultural na Vila de Torres Vedras. Enquanto as coletividades não possuírem força própria e estruturas sólidas, não é possível programar com segurança. Eis, pois, um problema de base que foi esquecido, como foi também o da proposta reunião pública numa mesa redonda que discutisse a cultura em questão. O Dr. Afonso Moura Guedes, que também foi um dos intervenientes, veio trazer com o seu artigo Cultura-Participação uma oportunidade de sairmos do marasmo em que estamos enterrados. Transfere ele a iniciativa para a Câmara Municipal no sentido desta tomar a seu cargo a convocatória da tal reunião com os municípios torrienses. E à laia de conclusão, ele dizia: cá nas minhas, entendo que o que era para o jornal já nele foi dito. Isto no dia 14 de julho, portanto, eu faço, encerra aqui o debate, mas ainda houve depois mais reflexos, mas basicamente é que a parte principal do debate acaba aqui. Se não passarmos desta fase a outra mais concreta e prática, não conseguiremos sair da cepa torta. Ora, nós precisamos é de coisas práticas, pois os discursos são apenas uma forma delicada de camuflarmos a verdade. E como a paz parece reinar de novo entre os espíritos e a lucidez deseja dar lugar à paixão, admito que seja tempo de falarmos da verdade, tratando das coisas. E, de facto, aproveitando este clima, logo nesse ano há duas situações que são reflexos deste debate. O meu aparecimento nas páginas do Badaladas, em novembro de 69, portanto ainda nesse ano, e embora tenha só publicado dois números, do Oeste Cultural. O Oeste Cultural é dirigido pelo Andrade Santos e que titulava como Suplemento de Literatura, Arte, Pensamento e Ação. Logo na sua primeira edição, propunha-se fazer um inquérito aos problemas socioculturais que fazem estação em Torres Vedras. Dois dos colaboradores deste primeiro número foram José Cardoso Pires e Maria Teresa Horta. Na segunda edição, saiu mais uma segunda edição já em 14 de março de 70, mas esta edição acabou ali. Foram apontadas algumas divergências com a direção do jornal, etc. Mas houve, de facto, grandes pressões, e só
muito tempo depois, é que isso dá para perceber. Por exemplo, eu tive acesso a um relatório da PIDE de 1970, datado de 18 de março de 1970, em que se dizia o seguinte, referia-se a Andrade Santos como tendo sido elevado pelos seus companheiros oposicionistas a diretor de um suplemento intitulado Oeste Cultural, que junto o número 1 e o número 2, insere no semanário local Badaladas. Sendo este jornal de tendência religiosa e dirigida pelo padre José, nem sequer por o nome correto José, da Joaquim Maria de Sousa, vigário da Vara, muito estranha que semelhante indivíduo tenha sido aceito para colaborar no referido semanário, visto que de todo é conhecido os seus escritos serem sempre de tendência anarquista. Portanto, houve aqui uma pressão muito forte. Aliás, nos relatórios da PIDE encontrei muitas queixas contra o Badaladas e contra o padre Joaquim por deixar escrever certas coisas no jornal. Havia muitas queixas naqueles relatórios que muitas vezes não eram escritos, não eram só informadores, havia outras pessoas, havia vários tipos de relatórios, e alguns deles eram, de facto, bastante críticos. O Dr. Mauro Guedes também era criticado, muitas vezes. O Dr. Cunha também parece dar muitas críticas a eles por elementos do regime, porque o Dr. Cunha dava-se bem com as pessoas da oposição, etc. Coisas assim deste género. Uma outra iniciativa que também teve um grande impacto foi o Pelouro Cultural. Já havia um Pelouro Cultural da Física, mas em julho de 69 a direção do Pelouro Cultural da Física foi entregue a 3 das figuras centrais aqui do debate. Foi o António Augusto Salles, foi o meu pai, Fernando Ferreira Matos, e foi o Rui de Moura Guedes. Portanto, estas 3 figuras ficaram à frente do Pelouro Cultural da Física, que tomaram posse em julho de 1969, e este Pelouro desenvolveu bastantes atividades. Por exemplo, começou com uma conferência aqui, neste salão da Tuna, sobre a conquista da Lua. 69 tinha sido a chegada do homem à Lua, não podemos esquecer, e que estava muito presente na altura. Foi proferida por Eurico da Fonseca, quem for mais novo não se sabe quem é, quem for mais velho, antes que o Eurico da Fonseca era a figura que aparecia na televisão a explicar todos aqueles passos das viagens dos Apolos, etc. E também contou com a colaboração do engenheiro Hélio Paulino Pereira, que era aqui de Torres, e exibiu 3 filmes sobre o programa Apolo que tinham sido decididos pela Embaixada dos Estados Unidos da América. E a apresentação foi a cargo do Dr. Rui de Moura Guedes. Houve depois um debate sobre poesia, também aqui neste salão. Esse debate foi adiado algumas vezes, penso que houve aqui problemas, vou explicar porquê, porque uma das intervenientes era o debate sobre poesia que tinha a Maria Teresa Horta, que estava, eu penso que, não sei se foi em vésperas ou foi na altura em que publicou novas cartas portuguesas. Portanto, eu não sei se isto foi anterior, se foi mas pronto, já na altura já era um bocado polémico. Depois houve ainda 2 exposições de pintura, eu por acaso até trouxe aqui dois catálogos, também foi aqui nesta sala. Exposição de pintura e artes plásticas, em 69 e 70, uma primeira e uma segunda. A primeira é quase só com o pessoal de Torres, e talvez alguns conheçam, o Alice Trigueiros, Ana Sousa Dias, o António Trindade, o Carlos Cunha, o filho, Irene Antunes, o Pedro Sobreiro, não sei aqui se há outros nomes, eu não conheço bem, Virgílio Bizarro. Estes foram alguns dos autores. E na segunda exposição, por exemplo, tinha já a presença do Lagoa Henriques, que é conhecido, Carlos Amado, Nuno Corte Real, José Pedro Sobreiro, José Magalhães Silva e Fernando Calhau. Portanto, depois, o que é que aconteceu? Pura e simplesmente, os elementos de estranhamento, quase, acabaram por se demitir. Ainda houve um debate, que foi o último, em fevereiro de 70, sobre a Liceu Nacional de Torres Vedras, que mereceu grande destaque na imprensa nacional, nomeadamente no Diário de Lisboa. Uma destas exposições aqui de pintura também foi na revista Flama, se não estou em erro, também tem uma grande reportagem. E depois, a partir daqui, o Pelouro, os 3 pessoas que estavam à frente do Pelouro demitiram-se. A razão já vou explicar no final, porque quem me contou depois foi Augusto Salles. Mas, de qualquer maneira, penso que havia também razões de pressão, porque no dia 18 de março de 1970, um relatório da PIDE dizia o seguinte: promovido pelo Pelouro Cultural da Associação de Educação Física e Desportiva de Torres Vedras, realizou-se naquela vila, no pretérito dia 28 de fevereiro, no Salão de Festas da Tuna Comercial Torriense, aqui, cedido para o efeito, uma mesa redonda com o fim, dizia-se, de debater problemas do ensino secundário daquela vila.
Os trabalhos da reunião em causa foram orientados pelo advogado Sr. Dr. Rui de Moura Guedes, do referido Pelouro, coadjuvado pelos nacionais Venerando Ferreira de Matos e Luís Fernando de Andrade Santos, o Ferrer. Consta que a assistência, cerca de 100 pessoas, era composta na sua maioria por estudantes, professores e encarregados de educação, entre os quais se destacava o vice-presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, Sr. Augusto Lima Pinto, pelo que se presume que tal reunião estivesse autorizada. Mas consta que o referido vice-presidente abandonou a sala pouco depois do início dos trabalhos, indignado pelos termos expostos pelo Andrade Santos. Posto isto, consta que o diálogo se manteve entre os assistentes por largo tempo, tendo sido debatidos vários problemas subordinados ao tema, maiormente relacionados com a falta de instalações e com a situação dos professores da escola secundária, ora extinta, para se tornar então a secção liceal. Contudo, segundo se comenta, não se vê que aspecto cultural a referida sessão possa ter demonstrado, perguntando-se: associações do género das associações físicas e desportivas de Torres Vedras, cujo exploro cultural levou efeito a dita mesa redonda, possuem legitimidade para abordar em discussões públicas assuntos que de todo ou todo lhe estão postos à margem pelos seus fins estatutários? Porém, em certa medida, se encontra explicação para que se organizem tais mesas redondas, que não têm outra finalidade senão pôr em xeque as instituições nacionais, porquanto os homens que dirigem a aludida associação física são os nacionais António Leal da Ascensão, Leal da Sola, presidente da direção, conhecente elemento pró-comunista e responsável pela Comissão Democrática Eleitoral, CDE, nas últimas eleições para deputados. Em 69 tinha havido uma eleição em que pela primeira vez tinham surgido 4, não eram partidos não permitidos, mas 4 associações políticas. A ANP, que era a antiga União Nacional, a CDE, que era os opositores mais ligados aos católicos progressistas, mas também ao Partido Comunista e a outros grupos, o CLD, que foi, ano passado, reuniu muita gente ligada ao futuro Partido Socialista, e havia os monárquicos liberais, porque os monárquicos mais conservadores estavam lá da União Nacional. Claro que aquilo não resultou, mas também houve uma novidade, que foi o aparecimento de uma ala liberal, que depois também saiu dos anos 70, que era a do Sá Carneiro, que no fundo teve na origem do PSD, por exemplo. Mas, portanto, houve ali naquele ano de 69, de facto, há uma esperança que depois se vai cair por estas pressões todas. E aqui este dá bem, o Leal da Ascensão, chamado de pró-comunista, quer dizer, é uma figura conservadora, mas republicana, velha guarda, não tinha nada a ver com essas ideias. Mas pronto, isto era o que o movimento da PID, o relatório da PID dizia. Portanto, é responsável pela Comissão Democrática Eleitoral, CDE, das últimas eleições para deputados, Dr. Augusto Bastroni, Presidente da Assembleia Geral, subejamente conhecido pelas suas ideias contrárias ao regime vigente, Venerando Ferreira de Matos, membro do falado cultural e bem conhecido pela sua tendência pró-comunista. Portanto, comenta-se que a tal mesa redonda nada mais foi que uma primeira plataforma de escape, conforme determinação do movimento de oposição democrática, cuidadosamente encapotado, para se tentar instalar no seio estudantil local o mal-estar e a agitação que se vem verificando noutras localidades. Há aqui uma referência indireta para a crise estudantil que tinha rebentado também no final dos anos 69. Pretexto, servindo com efeito o problema do ensino liceal em Torres Vedras, um mero pretexto para se tentar impor no setor devidamente procurado pela subversão o princípio da instabilidade e da insegurança. Portanto, houve de facto pressões. O António Augusto Salles, quando eu fiz este livro e falei com ele, e ele disse-me que eles tinham demitido por modo próprio, porque não queriam prejudicar a física. A física tinha a intenção de criar uma nova sede, era a sede lá de cima, e, portanto, porque estava uma grande pressão, a física precisava de apoios da Câmara, de apoios financeiros para construir os seus novos edifícios, e, portanto, eles tomaram a liberdade de se demitirem. Portanto, e isto foi, no fundo, também marca de algum modo, este último debate, um bocado acompanha a descrença naquela que tinha sido a esperança da chamada Primavera Marcelista. Estes são alguns debates. O Liceu de Torres Vedras, a questão do Liceu, etc., também foi outro dos debates que esteve muito vivo por esta altura. E, portanto, eu com isto quis apenas mostrar como é que, apesar de tudo, todas estas pressões, foi possível manter este tipo de debates. E aí temos que agradecer, em grande parte, à memória do Padre Joaquim, que muitas vezes ele próprio assumia a responsabilidade. Por um lado, controlava a situação para que isto não extravasasse, não
causasse problemas, quer aos autores dos artigos, quer ao jornal, e, por outro lado, permitiu sempre esta abertura. E penso que é um exemplo que todos nós devemos ter bem presente, já que estamos a comemorar os 75 anos de um jornal que foi fundado por ele. E, portanto, por aqui eu ficava. Espero que, se houver depois alguma questão que queiram pôr, estou à vontade e fico por aqui. Obrigado. Acho que podemos encerrar esta primeira palestra e, uma vez mais, agradecer ao venerando Astro de Matos pela excelente comunicação que apresentou aqui. Muito obrigado. Obrigado. Guia do Oeste, o guia da nossa terra. Torres Vedras em papel ou online na internet. Tem tudo o que procura. De forma simples e cómoda, colocamos Torres Vedras disponível para o mundo. O seu cartão de visita, a sua informação ao alcance de toda a gente. Guia do Oeste. Basta procurar. E com uma relevância fantástica, encontra em segundos tudo aquilo que procura. Guia do Oeste. Se é importante, está aqui, no seu guia. Guia do Oeste.